A minha cordial saudação a todos vocês que agora estão comigo neste momento especial de reflexão, de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos na época de Quaresma, essa quarentena que precede a semana da paixão, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por um lado, essa época tão maravilhosa no ano eclesiástico, no calendário da Igreja Cristã, por um lado é uma época de contrição, de arrependimento, de introspecção, de olharmos para dentro de nós e à luz da Palavra de Deus, da sua lei, reconhecermos que são os nossos pecados a causa do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Isso nos entristece muito e nós confessamos isso diante de Deus. Mas, por outro lado, é momento da mais profunda alegria, tanto nos domingos quanto todos os dias. Também nessa época, nós temos razão mais do que suficiente de louvarmos o nosso Deus por revelar em Jesus Cristo todo o seu amor pela humanidade pecadora e por todos nós. Então é um momento de reflexão e de gratidão, de tristeza e de alegria, mas sobretudo de alegria, porque não é só na Páscoa, na manhã da ressurreição de Jesus, que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Jesus Cristo vive, Ele vive e reina, e Ele há de voltar para buscar os que nele creem para junto de si. Essa é a razão da nossa alegria. O estudo que eu proponho hoje é sobre Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, os versículos 1 a 12, a introdução do assim chamado Sermão do Monte e as bem-aventuranças, ou os motivos de felicidade. Eu proponho como tema as bem-aventuranças, ou a verdadeira felicidade, ou o verdadeiro bem-estar. Porque se fala tanto se procura tanto que as pessoas se sintam bem, estar bem consigo mesmo, estar bem com as pessoas, mas nós só podemos estar realmente bem quando nós estamos de bem com Deus. E esse texto do início do assim chamado Sermão do Monte, ele nos convida a essa reflexão, o verdadeiro bem-estar. Então vamos ver o que Deus nos apresenta nesse texto, chamado na maioria das Bíblias de o Sermão do Monte. O Sermão do Monte que engloba os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Alguns dias, algumas semanas, queremos refletir sobre esses textos, as orientações que Jesus dá para a nossa vida. Existe um outro texto no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 6, versículos 17 a 49, onde também constam algumas bem-aventuranças ou razões de felicidade, e a contrapartida para os incrédulos, os ais, os motivos de dores. Esse é chamado por alguns de Sermão da Planura, porque diz que ao pé do monte, numa região plana, Jesus ensinou as multidões. Tem muita coisa parecida com esse Sermão do Monte, que diz o texto, foi pronunciado, e Mateus faz uma coletânea, na verdade, de estudo, de ensinos, mas boa parte pronunciado num monte. Que monte é esse? Pensa-se que algum monte não muito longe de Cafarnaum, lá na Galileia, talvez um monte ao norte, ou ao redor, por ali, enfim, a Bíblia não diz que monte é esse. Mas o texto começa assim, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ver as multidões, ele subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Ele passou a ensinar os discípulos
Lá no final do capítulo 7, quando encerra essa sessão toda, diz que as multidões estavam maravilhadas com os seus ensinos. Então não se sabe exatamente o que tudo foi dito aos discípulos, o que foi dito a mais gente. Os discípulos. Discípulo é aluno, é aprendiz, alguém que se assenta aos pés diante de um mestre, né? E os mestres naquela época muitas vezes ensinavam sentados e os seus alunos assentados diante desses mestres, né? Aqui, pelo menos a primeira parte, com certeza Jesus ensinou mais os próprios discípulos. E aí vem essa série de bem-aventuranças, razões de felicidade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados ou felizes ou aqueles que se sentem bem, porque deles é o reino dos céus, são os pobres em espírito. Vejam bem que esse versículo 3, ele dá a chave para os demais. O primeiro sentido não é um sentido de felicidade, de bem-estar do aqui e agora. O primeiro sentido, o principal, é estar de bem com Deus. E quem está num correto relacionamento com Deus consegue se aceitar a si mesmo, se entender, né? E consegue estar em relacionamento também de amor com o seu próximo. Os pobres em espírito, aí está a deixa, não é pobreza material, é pobreza espiritual. E quem é pobre em espírito? Por natureza somos todos nós. Felizes são aqueles que então se consideram pobres em espírito, se esvaziam da autoconfiança, da autojustiça diante de Deus, que não confiam que suas pretensas boas ações servem para amenizar a ira de Deus sobre os seus pecados. Pobres em espírito são os que lamentam os seus pecados. Deles é o reino dos céus, né? Reino dos céus, ou outros textos na Bíblia dizem reino de Deus. Mateus tem essa característica no seu evangelho, fala muitas vezes em reino dos céus. É a mesma coisa que reino de Deus. O reino dos céus, ou o reino de Deus propriamente dito, num sentido estrito, no sentido espiritual, é o reino de Deus sobre os crentes. É Cristo Jesus governando a sua igreja. Num sentido amplo, tudo é reino de Deus. Deus governa sobre todas as coisas, mas aqui é o governo de amor de Deus, de Cristo, sobre a sua igreja. Então, os pobres em espírito, os que reconhecem seus pecados e a sua dependência de Deus, a dependência do favor, do amor, do perdão, da misericórdia de Deus, que Cristo conquistou com a sua morte na cruz. Estes são os verdadeiramente felizes. Então, felicidade e bem-estar não depende tanto não depende de circunstâncias externas, mas depende de estar nesse relacionamento correto de fé com Deus. Os demais versículos aqui, eles têm muita semelhança com esse primeiro. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram lamentam, em primeiro lugar, os seus próprios pecados. Claro que num segundo plano tem o sentido também, porque nós ainda estamos nesse mundo, os que passam por muitas privações, provações e tristezas, sendo crentes em Cristo, eles receberão consolo. Já aqui Jesus os ajuda, como diz em Mateus 11, 28, Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Cansados e sobrecarregados tem tanto o sentido espiritual das exigências da lei que não se consegue cumprir, porque a gente é pecador. Então, cansados, sobrecarregados com as exigências da lei,
e com a culpa dos próprios pecados, eu os aliviarei. Mas Jesus ajuda a carregar também as demais cargas da gente aqui neste mundo. Então, venham a mim em todas as situações, diz Jesus. Serão consolados. Só em Jesus nós encontramos força, amparo, apoio em todas as situações neste mundo, mas as lágrimas serão definitivamente enxugadas na eternidade. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos, os que vivem uma vida tranquila, os que amam o seu próximo, são sempre essas pessoas crentes em Cristo, as pessoas que procuram agir como Deus quer que elas ajam. Herdarão a terra, Deus as ajudará aqui, mas herdarão principalmente a pátria celestial. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que Ele considerou justo castigar o justo, seu Filho único, Jesus Cristo, por todos nós, os injustos, por causa dos nossos pecados. A justiça de Deus se revela assim no seu amor em Cristo Jesus. Quem tem fome e sede dessa justiça, do amor de Deus revelado em Cristo, essa pessoa, de fato, ela será saciada com o perdão dos pecados, com a paz de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos como Deus é misericordioso, diz um texto. Por natureza não somos. Passamos a ser pessoas misericordiosas com o próximo, bondosas com o próximo, a partir do momento em que reconhecemos o quanto Deus foi bondoso conosco, nos dando o seu Filho Jesus Cristo como Salvador e agora sendo o Senhor de nossas vidas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração, por natureza não somos limpos de coração. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Nós veremos a Deus tendo o coração purificado. Então, estes verão a Deus, inclusive face a face, veremos o nosso Cristo um dia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os que promovem a paz, porque têm paz. Os que não são incendiários nesse mundo. Eu costumo dizer que o cristão está muito mais para bombeiro do que para incendiário. Então, vivendo assim a fé em amor ao próximo. Bem-aventurados, felizes, se sentem bem os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça de Deus em Cristo. Então, os crentes, porque deles é o reino dos céus. Não é prometido para nós um bem-estar tal de que nós estejamos sempre sendo tratados bem neste mundo. Não é assim. Nós cristãos somos muitas vezes perseguidos indiretamente ou até diretamente. Muitos já foram mortos. Há lugares hoje neste mundo em que o culto cristão ele é proibido. As pessoas têm que prestar culto a Deus em segredo, às escondidas. Há muitos cristãos que são mortos ainda hoje. Por detrás de tudo isso, naturalmente, está o diabo, o mundo sem Cristo que nos rodeia, que nos instigam, que nos judiam da gente. Sem falar que nós ainda temos, mesmo crentes em Cristo, a carne pecaminosa em nós que luta contra o novo ser, o ser espiritual que nós somos em Cristo, Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da sua fé,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, versículos 11 e 12, são os versículos finais. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem, diz Jesus, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A nossa recompensa nos céus é uma recompensa da graça, do favor, da misericórdia de Deus. Nós não merecemos a vida eterna, ou estar com Deus, pelo fato de sofrermos. O que está dizendo aqui que é o seguinte: sendo filhos e filhas de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, um dos sinais de que nós temos fé, ou uma das consequências da nossa fé, talvez melhor dizendo, é que seremos perseguidos. Mas o nosso lugar no céu, através da fé em Jesus Cristo, esse está garantido. Com os profetas antigos, isso já aconteceu através de todos os tempos, dos milênios, isso sempre aconteceu. Queridos irmãos e irmãs, repito mais uma vez o que eu já disse há pouco de Mateus 11, 28, em todas as situações, Jesus nos convida: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Só em Jesus nós temos descanso, paz de espírito, paz do coração perdoado, paz na alma, o verdadeiro bem-estar. Vamos orar. Amado Jesus, muito obrigado porque nesta quaresma nós podemos meditar de forma especial no teu sofrimento por nós, por os nossos pecados que o causaram. Mas também isso nos enche de profunda alegria do verdadeiro bem-estar, o fato de sabermos que tu morreste, tu ressuscitaste, tu vives e reinas e nos perdoas, e que nós também vamos ressuscitar. Nós podemos ter vida contigo. Concede-nos essa vida de fé e de amor ao próximo contigo todos os dias. Em teu nome, Jesus, oramos. Amém. Foi um prazer ter estado com vocês. Até a próxima oportunidade.